O vento sibila através das dunas, criando uma melodia etérea. Ele carrega consigo histórias antigas, segredos esquecidos pelo tempo, contos de orgulho, luxúria e ira divina, ecoando através dos séculos. Enterradas sob camadas de areia e tempo, jazem as cidades de Sodoma e Gomorra, esquecidas, mas não perdoadas. Elas são um lembrete assustador do que acontece quando a humanidade se afasta da graça de Deus. Um aviso eterno. O Antigo Testamento sussurra sobre a depravação dessas cidades, revelando seus pecados. Seus nomes se tornaram sinônimos de pecado e destruição, um símbolo de advertência. O que começou como um refúgio no Vale do Jordão se transformou em um vórtice de imoralidade e decadência. Mas como essas cidades chegaram a tal estado de decadência? O que levou à sua queda? A Bíblia nos diz que o clamor contra Sodoma e Gomorra havia se tornado grande, insuportável. O próprio Deus ouviu seus gritos angustiantes de súplica. Ele prometeu intervir, trazendo justiça. Essas cidades não eram apenas lugares de pecado, mas de profunda corrupção. Elas se tornaram armadilhas para a alma, lugares onde o bem era distorcido e o mal reinava supremo. Sem contestação, a história de Sodoma e Gomorra não é apenas um conto de advertência, mas uma lição eterna. É um estudo de caso sobre as consequências da maldade desenfreada, um espelho para a humanidade. É uma jornada ao coração da natureza humana e à natureza duradoura da graça e do julgamento de Deus, um lembrete de sua justiça. Sodoma e Gomorra eram cidades prósperas e vibrantes, localizadas no Vale do Jordão. A terra era fértil e abundante. As pessoas prosperaram. No entanto, à medida que sua riqueza crescia, também crescia sua arrogância e desdém pelas leis de Deus. Gênesis 13 descreve Sodoma como uma terra bem regada, como o jardim do Senhor, um paraíso na terra. Essa abundância, em vez de inspirar gratidão, alimentou a ganância e a autoindulgência desenfreada. Os corações dos moradores se endureceram contra os necessitados e vulneráveis. Eles se esqueceram da importância da justiça e da compaixão, valores essenciais para qualquer sociedade. As Escrituras fornecem vislumbres perturbadores da vida em Sodoma e Gomorra. A violência era comum e desenfreada, a luxúria não tinha limites e a moralidade estava em declínio. O livro de Ezequiel 16:49 descreve o pecado de Sodoma como orgulho, fartura de pão e prosperidade despreocupada. Eles tinham tudo, mas não se importavam com ninguém além de si mesmos, vivendo em egoísmo. A história dessas cidades serve como um conto de advertência atemporal e poderoso. Ela nos lembra de que a prosperidade material, sem orientação moral e espiritual, pode levar à decadência e à ruína inevitável. A história de Sodoma e Gomorra atinge o auge com a visita de 2 anjos. Eles chegam disfarçados de homens, buscando refúgio dentro dos muros da cidade. É aqui que vemos a verdadeira extensão da depravação de Sodoma. Ló, sobrinho de Abraão, senta-se nos portões da cidade quando os anjos chegam. Ele os convida para sua casa, oferecendo-lhes comida e abrigo, mostrando um raro gesto de bondade. Mas, quando a notícia de sua chegada se espalha, uma multidão de homens de Sodoma cerca a casa de Ló. Gênesis 19 descreve sua demanda arrepiante. Eles exigem que Ló entregue seus convidados para que possam conhecê-los. A palavra conhecer, neste contexto, carrega uma conotação sexual violenta e perturbadora. É uma demonstração chocante de depravação e desrespeito pelos costumes básicos da hospitalidade. Ló, em um ato desesperado para proteger seus convidados, oferece suas 2 filhas virgens à multidão. Ele implora para que eles as levem em seu lugar, tentando evitar um mal maior. Este ato, embora moralmente questionável, ilustra a gravidade da situação e a depravação total que tomou conta da cidade.
A culpa de Sodoma. O pecado de Sodoma se tornou um conto de advertência, um termo genérico para depravação sexual e maldade. Mas o que realmente constituiu a culpa de Sodoma? Embora a luxúria e a violência sexual fossem galopantes em Sodoma, sua culpa ia além da imoralidade sexual. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, destaca seu orgulho, glutonaria e indiferença para com os pobres e necessitados. Eles se tornaram complacentes e egocêntricos, seu coração endurecido contra a compaixão e a justiça. O pecado de Sodoma foi uma rejeição total de Deus e de suas leis. Eles criaram uma sociedade que glorificava o mal e oprimia os fracos. Sua destruição serve como um lembrete de que o julgamento de Deus é real e que há consequências para o pecado não arrependido. À medida que o fogo caía do céu, Ló e sua família fugiram da ira de Deus. Os anjos os avisaram para não olharem para trás, para não serem pegos na destruição. Mas a esposa de Ló, dominada pela curiosidade ou pelo anseio pela vida que deixava para trás, olhou para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 26 nos diz que ela se transformou em uma estátua de sal, um lembrete assustador das consequências da desobediência e do apego às coisas mundanas. Sua história destaca a importância da obediência e a necessidade de abandonar o passado ao buscar a graça e a misericórdia de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra deixou uma cicatriz indelével na psique humana. Ao longo da história, esses nomes ressoaram como um aviso, um testemunho da ira de Deus contra o pecado e as consequências da depravação moral. Jesus, ao falar sobre o fim dos tempos, referiu-se a Sodoma como um exemplo de julgamento repentino e inesperado. Em Lucas capítulo 17, versículo 29, ele disse: "Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos." A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um conto de advertência do passado. É uma lição atemporal para todas as gerações. Ela nos lembra que o julgamento de Deus, embora possa demorar, é inevitável. A história de Sodoma e Gomorra continua a ressoar nos tempos modernos. É uma história que tem sido contada e recontada ao longo da história, inspirando incontáveis obras de arte, literatura e teatro. De pinturas renascentistas a filmes modernos, a imagem de Sodoma em chamas serviu como um lembrete assustador da fragilidade da civilização e das consequências do desvio moral. A história continua a provocar discussões sobre justiça, julgamento e a natureza da relação de Deus com a humanidade. A história de Sodoma e Gomorra serve como uma advertência atemporal sobre os perigos do afastamento de Deus. É uma história que transcende tempo e cultura, falando aos aspectos mais profundos da natureza humana. Ela nos lembra que a verdadeira prosperidade não é medida pela riqueza material, mas pela nossa relação com Deus e com nossos semelhantes. Ela nos desafia a examinar nossas próprias vidas e a nos perguntar se estamos caminhando por um caminho de retidão ou se estamos seguindo os passos dos habitantes de Sodoma. A história de Sodoma e Gomorra é um chamado ao arrependimento, um lembrete de que a graça de Deus está sempre disponível para aqueles que a buscam. É uma história que nos lembra que nossas escolhas têm consequências e que o caminho da justiça é o único caminho que leva à vida eterna.